Aqui eu vou dar uma aula para vocês de pontos básicos do crochê, porque o conjunto Vegas é para um nível um pouco mais avançado. Você pode até tentar fazer, só que eu já estou falando para vocês que ele é uma peça mais complexa. Esse fio que eu usei no conjunto Vegas é do fio Encanto normal, tá vendo? Ele é 100% viscose. Tem 128 metros, da marca Círculo. E ele tem um tex de 777. Pode ser usado uma agulha de 3 a 4 milímetros no crochê, tá? No caso, é o crochê. Esses símbolos aqui significam que é a forma de lavagem e o que poderia fazer. Ele tem que ser lavado à mão, não pode ir alvejante, não pode ir em tambor, não pode ir em secadora, não pode passar o ferro. Esse P aqui eu não lembro. Tá o fio, certo? Eu peguei uma agulha de 3,5 milímetro, uma tesoura, geralmente usa uma fita métrica, tá? E para selar esse tipo de fio, que ele não se sela com chama, eu uso cola de pano, que ele é 100% lavável, ou seja, depois de 72 horas dele seco, pode estar lavando, que ele não vai sair, tá? E aí, aqui, eu vou ensinar pra vocês, eu gosto de pegar a agulha assim. Eu gosto de pegar a agulha dessa forma aqui, assim, tá? E aí, como é um fio que escorrega bastante, no meu caso, eu dou 2 voltas aqui, pra poder segurar ele e ele não ficar escorregando demais, tá? E aí, o que eu faço? Aqui você põe a agulha assim, dá uma volta assim, tá vendo que ele forma um Ezinho? E aí você pega o fio que vem do novelo, que é onde você tá segurando, e aí você passa por dentro desse Ezinho. E aí, você acabou de realizar um nó corredizo. Esse fio aqui, que fica aqui, ele serve para você arrematar depois. Aqui, você vai dar uma regulada nesse fio para ele ficar na mesma espessura da agulha, tá? E eu vou te ensinar agora, primeiro, as correntinhas, que é muito simples. Você vai pegar o fio, tá vendo? E aí, você vai colocar dentro desse Ezinho. Você vai pegar o fio, colocar dentro esse Ezinho. Isso aqui, eu no começo, como não tinha muito conhecimento, eu falhava bastante. Então, essa parte aqui, você tem que treinar bastante, tá? E esse fio tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é um fio que, dependendo de como você faz, ele desfia, tá? Então, esse é a correntinha, as correntinhas de base, que geralmente as crocheteiras usam. Mas eu ensino algo diferente. As minhas bases, vocês vão ver que nas minhas aulas eu não faço essa base. Eu só estou te ensinando para você saber como é que faz esse tipo de correntinha. Então, vou te ensinar agora como é que você faz a forma que eu trabalho. Ó. Aí, dependendo da base que você for fazer, vai ter que deixar um espaço de fio, certo? Esse fio que eu coloquei pra cima é o fio que vem do novelo. Esse fio que eu vou colocar pra cá é o fio que ele fica pra fazer o acabamento, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar, vou fazer o nó corrediço, certo? Ó. Dá uma apertadinha aqui, certo? O fio que vem da parte que a gente deixou na sobra, você vai passar por cima dessa agulha aqui, ó. Então, você vai enxergar aqui 2 perninhas, certo? Você segura esse nozinho inicial, você deixa eles mais ou menos na mesma voltinha, tá vendo? Você pega o fio que vem do novelo e passa dentro desses 2, formando ponto duplo
de corrente de base. De novo, você vai passar o fio que você deixou solto e esse fio aqui que vem do novelo, pega ele com a agulha e passa dentro desses dois. Essa sempre será a base que eu trabalho aqui nos trabalhos que eu vou ensinar nas aulas, tá? Se você quiser ir treinando, pode ir treinando para você já se acostumar com o jeito que eu trabalho aqui com os trabalhos que eu vou fazer, tá? Então, isso aqui é só dessa forma. Por que que eu trabalho com o início sempre dessa forma que é assim? Porque quando você faz as correntinhas, a hora que você vai subir a carreira para fazer a primeira carreirinha, ele muda o tamanho dele. Aqui quase que não altera, você só dá uma ajeitadinha. Você vai medir aqui, por exemplo, tem 6 centímetros, né? Ó, vou fazer mais alguns aqui, só para vocês não ficarem com dúvida. Esse fio que eu ponho aqui por cima é o que vem do fio que eu deixei de sobra. E esse que eu puxei é o do novelo, tá? Ó. Certo? Aí aqui, medindo, vão ter 7 centímetros, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz a subida. Vamos supor que é um trabalho que é de vai e vem, tá? Aqui, você é o fio que vem do novelo, que passa no meu dedo. Esse aqui é o fio que é do início, que deixou de sobra, certo? Aqui você vai fazer a subida, que essa subida aqui, ele serve para ir pra carreira de cima, tá? Então, eu vou te explicar como é que você vai fazer. Uma correntinha que você fez pra cima, ele serve para pontos baixos, que vai fazer da próxima carreira. Então, eu vou ensinar primeiro esses pontos baixos, tá? Logo aqui, depois dessa correntinha, tem essas duas perninhas, certo? Você vai passar essas duas perninhas, mais o fio que você deixou pra sobrar, e você já vai arrematando ele. O que que significa isso? Ele já vai se prender dentro aqui, porque você já vai arrematar ele. Que aí fica mais fácil no final, tá? Então, passou aqui, você vai ver 3 perninhas. Mas a terceira perninha é esse fio aqui que você deixou de sobra no começo do trabalho, tá? E aí, aqui, você vai pegar e passar dentro desses 3, pelos 3, e fazer o ponto baixo. Esse é o ponto baixo. Então, de novo, passou aqui nas duas perninhas de base, e aí vai ter a terceira perninha por causa do fio que está sobrando, e aí você vai passar por dentro desses 3 e fazer dessa forma. De novo, ó, passou dentro desses 2, pegou o fio que vem do novelo, e aí você dá uma alturinha assim, da espessura da agulha, e aí você puxa, tá? Você vai acabar se acostumando com o tempo e a fazer esse tipo de trabalho, porque ele não pode ficar com os fios muito apertados e nem muito frouxos. Isso você só vai conseguir fazer treinando bastante. Como eu persisti muito no começo, que o meu começo foram bolsas de crochê, eu errei bastante. Então, eu tô passando para vocês acertarem aí com os pontos de vocês, tá? Ó. E aí, esse que eu estou fazendo para vocês é o ponto baixo, tá? Esse que eu tô fazendo. Vou chegar até o final aqui para vocês verem de forma devagar. Pausem o vídeo, porque eu vou passar todos os pontos que eu conheço de básico para vocês aprenderem, tá? Sabendo o básico, os outros pontos mais complexos, dá para você aprender na hora do vídeo aula, tá combinado? Quando é uma peça já completa, certo? Então, aqui,
estamos chegando no final. E eu vou medir de novo para vocês verem o que eu falei na questão do começo. Se ele mudar o tamanho, é coisa muito de milímetros, é coisa mínima, tá? Ó. E aí, a gente chegou aqui no final, tem as duas últimas perninhas. Aqui, mais uma atenção. Aqui é o nozinho, lembra que a gente fez aquele nó inicial? Ele você vai ignorar, e aqui você vai ter as duas últimas perninhas. Então, você vai pegar aqui, pegar o fio e passar dentro desses dois. Segura aqui esse nozinho, e aí você passa ele aqui, ó. Então, nós chegamos no último. Quando nós fazemos carreiras de vai e vem, quando não tem aumento, que eu posso explicar também, tem que ter o mesmo número de base e o mesmo número de pontos baixos, que é as carreiras que vão subindo. Aqui no caso, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, consequentemente, a de cima tem que ter 13 pontos baixos. Aqui, essa parte, lembra que ele é aquela correntinha que nós subimos, que ele serve para subida de carreira. Então, ele você não conta. Então, aqui, porque quando eu comecei o crochê, ninguém explicava direito. Então, eu tô aqui para explicar perfeitamente para vocês. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho, tá? Agora, o ponto de cima, eu vou ensinar vocês a fazer deixa esse fio aqui, esse fio do começo, e eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer o ponto meio alto. Ó, agora nós vamos aprender a fazer a subida, que eu vou ensinar para vocês agora, e que eu acho que dá um acabamento melhor, tá? Você vai, aqui terminou o último ponto baixo, você vai virar o seu trabalho e eu vou ensinar para vocês fazer o ponto meio alto, tá? Vocês vão colocar aqui direto na primeira, na primeira cabecinha do último ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior. Passou nas duas perninhas, pega aqui o fio e aqui você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Ele já vai servir como o primeiro ponto meio alto. O ponto meio alto é o quê? Você dá uma laçada aqui no fio, tá vendo que ele fica com uma aqui de base e uma que você pegou aqui e laçou. Daqui, você vai colocar dentro das duas cabecinhas, pega esse fio, coloca aqui pra cá, certo? E aqui nós teremos 3 perninhas. Aí, aqui você vai pegar o fio e passar dentro dos 3 de uma vez. Esse é o ponto meio alto. Então, vamos de novo. Você pega o fio, laça o fio que vem do novelo, pega nas duas cabecinhas aqui, e aí você passa por ele, e aí você faz o ponto meio alto. Dessa forma. Estou fazendo bem devagarzinho para você que é bem iniciante aprender comigo como é que você vai fazer os pontos básicos, tá? Então, laçou o fio, passou dentro das duas correntinhas aqui, das duas perninhas de baixo da base. Então, o pessoal chama assim, para cada ponto de base você coloca um ponto. É isso que significa. Então, você pega a laça e passa dentro das duas, aqui da cabecinha do ponto de baixo, e aí você passa pra cá e faz esse ponto meio alto, tá? Laçou, passou aqui dentro e fez o ponto meio alto. Também, tudo isso você vai treinar, então você vai ter que vai comprar um novelo aí e ir treinando. E a agulha é conforme a cada fio, tá? Eu, como sou crocheteira de luxo, vou sempre trazer fios mais sofisticados para vocês, tá? E aí, aqui,
nós estamos chegando no final da carreira. Ponto meio alto é assim. Tá? Chegamos aqui no final. Eu vou contar com vocês, ó. Eu vou dar uma puxadinha aqui. Então, se nós temos a base de 13 pontos de base, 13 pontos baixos, nós temos que ter 13 pontos meio alto, tá? Lembra que aquele primeiro nós contamos como 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a mesma subida para fazer o ponto alto, tá? Fez a última, você já vira o seu trabalho, você vai inserir sua agulha aqui no primeira cabecinha, pega o fio e faz um ponto baixo e mais uma correntinha. Ele já vai servir como ponto alto. É a mesma coisa do ponto anterior, tá? E aqui a única diferença é que você vai laçar o fio, vai colocar dentro da base aqui, da correntinha aqui de baixo. E aí, você pega o fio, puxa ele pra cima aqui. Nós teremos 3 perninhas, certo? Você vai pegar o fio do novelo, passa por 2. E depois, ó, agora nós teremos 2 perninhas. E passa por esses 2, certo? Você acabou de fazer o ponto alto. Então, de novo, pega o fio, passa dentro desses 2, pega o fio do novelo, passa por 2 e depois você fecha. Pega o fio do novelo, pega o ponto de base, que são 2 cabecinhas, você vai passar por 2 perninhas, vai ficar 2 perninhas, aí você pega o fio do novelo e passa por 2, tá? Esse é o nosso ponto alto, tá? E aí, você vai continuar esse trabalho até o final, porque eu estou ensinando os pontos básicos. Eu gosto dos videoaula. Então, comigo, gráfico, não sei fazer. Então, eu vou te ensinar sempre na prática, que eu acho que a maioria prefere, tá? Pegou aqui, puxou, passa por 2 e passa por 2. Pega o fio do novelo. Pega a cabecinha aqui, põe ele pra cá, passa por 2 e passa por 2. Pega aqui, pega a cabecinha, passa por 2 e passa por 2, tá? Ó. Se você tiver uma amiga aí que quer muito aprender a fazer crochê, encaminha pra ela já pensar em fazer. Quando a pessoa quer muito, o que a gente faz? A gente treina muito aquilo que a gente não conhece. No começo a gente vai ficar irritada, vai ficar brava, mas isso é um sentimento normal, tá? Aqui, deixa eu só conferir com vocês, tá? Quantos pontos nós já fizemos aqui. Ó, dá uma ajeitadinha, crochê é assim mesmo, você sempre vai dar uma ajeitadinha. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre tem que confirmar, tá vendo? Então, tá faltando um ponto aqui. Então, você pega aqui a última cabecinha, tá? Você vai fazer uma forcinha pra você pegar esse ponto, porque um ponto que a gente fez no ar, ele geralmente fica mais apertado. Então, você vai dar uma puxadinha aqui. Já tô te ensinando uma técnica, ó. Puxa com a cabecinha da agulha. E aí, você faz uma forcinha pra passar nesses 2 aqui, ó. Tá? E aí, você fez o último ponto, tá? Então, aqui nós fizemos, conferindo, ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. E agora, tem o pessoal que faz pontos altíssimos. Não sei se eu vou usar, mas eu já vou te ensinar. Então, você vira o seu trabalho, faz a mesma coisa. No caso aqui, vai ser um pouquinho diferente.
Você vai fazer um ponto baixo normal, uma correntinha e mais uma, porque é um ponto que vai ficar mais alto, tá? Você vai laçar 2 vezes o fio, pega o ponto de base, você puxa pra cá e você vai ver 4 perninhas, tá? Você pega o fio do novelo, passa por 2, aí vai ficar com 3, passa por 2, vai ficar com 2 e passa por esses 2. Esse é o ponto altíssimo, tá? Deixa eu soltar bem o fio aqui. E aí, de novo, passa 2 vezes, e aí aqui no ponto de base, que aí você vai pegar 2 alcinhas, pega o fio do novelo, passa por 2, e passa por 2, e depois passa por 2. Aí você finalizou o ponto alto, altíssimo, tá? Então, você vai fazer assim, passa por 2 e passa por 2, tá? Laça 2 vezes, passa por 2, passa por 2 e passa por 2. Laça de novo, passa por 2 e passa por 2. Você tá vendo que eu faço esse movimento? É para o fio ele ir escorregando. Ó, passa por 2, passa por 2, passa por 2, passa por 2. Laça 2 vezes. Esse é o movimento do ponto altíssimo, tá? Ó. Opa. Sem pressa. Vou fazer de novo. Passa 2 laçadas. Passa por 2, passa por 2 e passa por 2. Vocês estão reparando que eu sempre dou uma viradinha na agulha para poder escorregar o fio. Ó, fez assim, pegou o fio, que ele tem que se prender na agulha, e aí você passa por 2, e passa por 2, e passa por 2. Então, laçou 2 vezes, é esse movimento que você vai fazer para pontos altíssimos, tá? Ó, vamos conferir quantos pontos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Completamos os 13 pontos altíssimos, certo? Agora, eu vou explicar para vocês como é que faz o ponto baixíssimo, né? Que às vezes utiliza assim. Nesse caso, você vai subir uma correntinha para fazer o ponto baixíssimo. Tem alguns trabalhos, deixa eu soltar aqui. Tem alguns trabalhos que pega nas 2 cabecinhas. Tem alguns trabalhos que pega só uma cabecinha. Aqui eu vou ensinar para vocês como é que pega nas 2, só para exemplificar como é que faz. Então, você tá com aqui a agulha. Esse pontinho aqui também é algo que eu não vi nos vídeos aulas, que o pessoal não me explicava. Fala assim, ponto o primeiro passo, pula o primeiro ponto. Que na verdade esse ponto aqui é de subida, então ele você vai ignorar, tá? Então, esse ponto é o que subiu, então você vai pro próximo, tá? E aqui, você passa pelas 2 cabecinhas, pega o fio e dá uma alturinha para eles ficarem na mesma altura, e aí você passa por ele direto. Esse é o ponto baixíssimo. Então, de novo, tá com a agulha aqui, põe as 2 agulhas, a agulha nas 2 perninhas, pega o fio do novelo, puxou, deu essa alturinha para as correntinhas não ficar apertado. Para você garantir, de repente, para você não ter o risco de fazer ele muito apertado, você pode pegar uma agulha de 4 milímetros, tá? Esse que a gente tá usando é 3. Você pode aumentar 1 ou meio, tá? Vou exemplificar aqui com esse, que às vezes a pessoa tem o ponto mais apertado, ó, aí ela faz bastante força, igual eu tô fazendo agora,
que aí não corre o risco do ponto baixíssimo ficar muito apertado. Então, se você tem um ponto mais apertado, mas eu já tô te ensinando para você fazer mais leve. O crochê é um momento para você descansar sua mente, é uma terapia. Para mim, começou como um hobby que virou terapia e que virou uma paixão, ó. Então, esse é o ponto baixíssimo, tá? Aqui. Esse é o ponto baixíssimo. Sempre contem para vocês, não confiem que você fez o certinho. Sempre contem se vocês estão fazendo certinho, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo? Nós já finalizamos o ponto baixíssimo, tá? E eu vou ensinar para vocês como é que faz. Deixa eu guardar esse outro. Como é que nós fazemos o ponto caranguejo, que é um ponto que eu também, às vezes, vou usar, tá? Já vou ensinar tudo nessa aula aqui. O ponto caranguejo é um pouco mais complexo. Ele chama caranguejo porque o caranguejo, o bichinho, ele anda de lado, né? Então, nós vamos voltar ele sem virar o trabalho. Então, aqui a gente só faz um pontinho pra subir, certo? E aqui nós temos as cabecinhas. Esse ponto aqui primeiro eu não conto, que é o de subida, lembra? E aqui nós temos as cabecinhas de base, que aqui tem 13. Então, nós vamos pegar o seguinte, tá? A agulha aqui, você vai passar pela frente, tá? Pela frente aqui, dá uma seguradinha nele aqui, passa aqui, pra você voltar a fazer esse ponto. Então, passou por dentro das duas cabecinhas, você pega o fio, carinhosamente você traz aqui pra cima, dá essa alturinha, e aí você pega o fio do novelo e fecha. Aqui. Esse é o ponto caranguejo. Como se fosse um ponto baixo torcido, tá? Então, você vem de novo aqui, dentro da cabecinha da próxima, pega o fio, tá? E faz o ponto caranguejo, tá? Vem aqui na próxima, e aí você vai fazer o ponto caranguejo. Esse, para muitos trabalhos, ele vai dar um acabamento muito mais sofisticado. Esse ponto eu aprendi em cursos de bolsas, né? Não sei se o pessoal usa no crochê aí de vestuário, mas eu vou usar aqui com vocês porque eu acho esse ponto muito sofisticado e dá um acabamento maravilhoso, tá? Então, simplesmente, aí você vai pegar o fio, dá uma seguradinha aqui, ó, dá uma segurada, passa por dentro das duas perninhas do ponto seguinte, pega o fio do novelo e puxa pra frente, vai ter duas argolinhas, puxa o fio do novelo e aí você fez o ponto caranguejo. Assim. Então, passa aqui no próximo ponto, e aí você faz o ponto caranguejo. Alguns pontos pode ser que tá mais apertado, depende da sua atenção, tá? Lembrando que a carreira anterior foram feitos pontos baixíssimos, e os baixíssimos eles ficam mais apertadinhos, certo? E aqui nós estamos chegando nos últimos dois pontinhos. Passou aqui. E a gente fez o último pontinho, tá? Como nós fizemos contando com a base,
essa base aqui, ó, sempre vai ter uma perninha que sobe aqui, ó. Essa perninha aqui, ó. Essa perninha que sobe, tá vendo? Essa perninha aqui. E também ele forma esses biquinhos, que é o ponto caranguejo, né? Vou contar aqui com vocês aqui pra ver se tá tudo certo. Então, ó, esse é o primeiro biquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o 13, que é o último aqui, ó, que nós fizemos, que é esse aqui que tá tortinho, tá? Então, esse aqui é o ponto caranguejo, certo? Gostou da aula? Você que já é avançada, de repente pode mandar para uma amiga que quer começar a fazer o crochê e indicar o meu canal, tá bom? Obrigada por você chegar até aqui. Treinem bastante para nós fazermos peças incríveis de luxo aí para você ou para você vender, tá bom?